Bom, pessoal, videozinho aqui novo no canal. Agora, para falar de uma parasitose que, para além dos sintomas convencionais, né, de náusea, diarreia, cólica, dor abdominal, essa verminose ela causa uma anemia e às vezes, como eu discuto muito, né, nos serviços de saúde, dentro da sala de aula, né, quando, por exemplo, lá no ensino médio, o aluno começa a ver parasitose, às vezes a gente pensa nas anemias como sendo uma questão provocada pela falta de alimentação, pela falta de absorção de nutrientes e tudo mais. Muito bem. Só que algumas dessas parasitoses, elas podem causar anemia e às vezes se a gente trata a causa primária, ou pelo menos testa um tratamento, um vermífugo, para ancilostomíase, né, ou ancilostomose, a gente pode estar revertendo um quadro de anemia, que é o sintoma mais presente nessa verminose. Então, aqui nós temos duas espécies causadoras da ancilostomose, são gêneros diferentes, mas que causam a mesma condição clínica, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. A gente vai ver mais à frente que a diferença entre os necátores e os ancilóstomas estão na parte, na região da cabeça, na região encefálica, né? Não posso nem falar região encefálica, né? Na região anterior, ah, um tem lancetas cortantes, o outro tem dentículos, né? Como se fossem dentículos, mas são espículas que se aderem à vilosidade, e dali eles degradam a vilosidade e absorvem ah, o sangue do indivíduo, tá? De forma até muito voraz. Embora eu vá falar no final que cargas parasitárias altas tendem a ter um curso de anemia mais severa, aqui indivíduos com cargas baixas também podem desenvolver anemia, desde que esse indivíduo que apresente cargas baixas, ele tenha um estado nutricional muito comprometido, ok? O Necator ele é mais comum no Brasil, tá? Mas o Ancylostoma também é encontrado no Brasil, mas o Ancylostoma ele é adaptado a regiões de clima frio, mas não frio extremo, tá? E falar da ancilostomias é falar do Jeca Tatu, onde esse personagem de Monteiro Lobato, ele já era... Monteiro Lobato, na verdade, né, era um crítico às questões sanitárias do Brasil desde o século passado. Então, se a gente pensa que naquela época os problemas sanitários eram cruéis, né? Muita coisa mudou, mas ainda nós estamos falando de uma doença que assola o Brasil. Então, aos olhos do Jeca, né, aos olhos de Monteiro Lobato, né, criador do Jeca Tatu, o Jeca não é assim, ele está assim. Ele está parasitado pela ancilostomíase, que também pode ser conhecida como amarelão ou opilação, tá? Então, o Necator ele apresenta lâminas ou placas cortantes, já o Ancylostoma espículas, né, semelhante a dentes, tá? As fêmeas em torno de 1 centímetro e os machos menores até 0,3 centímetros, tá? Então, uma representação do Ancylostoma e do Necator. O ovo ele é um formato bem elíptico, né? Próximo a uma semelhança mais ovoide, tá? Ao contrário do ovo de Ascaris, da postura da fêmea que tem 3 membranas, esse só tem apenas 2, tá? Lembrem-se que o ovo de Ascaris ele só vai ter 2 membranas quando tirado diretamente do útero da fêmea, tá? Então, aqui o ovo de Ancylostoma e o de Necator semelhantes, tá? Mas um formato um pouco mais elíptico, tá? Então, são vermes pequenos,
tá? Que ficam aderidos à vilosidade intestinal, e dali da vilosidade intestinal é que esses vermes vão retirar o seu alimento, tá? Principalmente a hemoglobina, principalmente a bilirrubina, vários componentes do sangue, tá? Então aqui nós temos um ciclo dividido em duas partes. Por quê? O paciente ele pode se infectar pelo ovo. Então, se o paciente se infectar pelo ovo, o ovo eclode no intestino, perfura o estômago e o intestino, cai na corrente sanguínea, passa pelo pulmão, sobe pela árvore brônquica e você deglute esse ovo novamente. Ou esse ovo ele pode eclodir diretamente no estômago e o verme se transformar em adulto sem a necessidade de passar pelo sistema vascular. Então você tem a infecção pelo ovo, esses dois mecanismos. Ou o ovo no ambiente se torna embrionado, se torna larvado, e o ovo larvado, contendo a larva L3 no ambiente, eclode no ambiente, e a larva pode penetrar pela pele e, da mesma forma, cair pela corrente sanguínea, pulmão, traqueia, deglutição e voltar, ou na verdade passar, né, uma única vez pelo trato intestinal e esse indivíduo se tornar parasitado, dada a transformação da larva em verme adulto. Então, existem duas formas clássicas de transmissão, de infecção, melhor dizendo. A penetração da larva, quando acontece no solo, ou a ingestão do ovo. Mas ambas as espécies, ambas as formas de infecção são comuns em áreas, digamos, endêmicas para a ancilostomíase, né? Então, se você está num ambiente de terra batida, ou um ambiente onde você está andando descalço, né? Um ambiente que tem muita terra, muita matéria orgânica, use sapato fechado. Como eu disse num vídeo anterior, alimento não é monstruário, então insetos podem pousar no solo, pousar nas fezes que estão no solo, e o tempo permitir que o ovo se torne embrionado, larvado, o ovo ecloda e libere a larva. Essa larva pode ser veiculada pelo solo, mas o ovo pode ser veiculado pelo inseto, né, que pousa no alimento. Então, tanto a ingestão do alimento contaminado, da água contaminada, ou do solo contaminado, favorece a transmissão dos ancilóstomas, tá? Então, a patogenia e sintomatologia, fase cutânea, que se dá pela penetração da larva. No caso da penetração pela larva, você tem uma reação alérgica local. Isso se torna mais aparente quando o número de vermes que estão infectando o indivíduo é muito alto, tá? Essa migração cutânea e a perfuração da larva pelo estômago, pelo intestino, quando essa larva encontra os vasos sanguíneos e migra pelo corpo, então passagem pelo coração, pulmão, rompimento dos alvéolos, síndrome de Löffler, que é aquela pneumonia não bacteriana, né, não viral. Como é que eu sei diferenciar a síndrome de Löffler de uma pneumonia bacteriana? Porque se eu estou falando de verme, eu tenho associado ao quadro pneumônico, eu tenho associação da eosinofilia, que para as verminoses ela tende a ser alta, ali 10%, 25%, até 50%. E o habitat final do parasito, que é o trato intestinal, quando nós temos as lesões e a sintomatologia relacionada ao parasito no estômago. Náusea, vômito, cólica, diarreia, febre. Lembrem-se que a ancilostomíase causa, independente da carga, melhor explicar dessa forma, anemia. Então, além do tratamento para o parasito, fazer também um tratamento para as condições clínicas do paciente, tá? Então,
a patologia da ancilostomose está relacionada à penetração, à migração e às lesões provocadas pelo verme adulto. Lesões inflamatórias no intestino e a espoliação do sangue no trato intestinal dessa pessoa, o que leva à anemia. Então percebam vocês que, por exemplo, um ancilóstoma, ele pode ingerir até 0,3 mililitros de sangue por dia, tá? Então, é menos que 1 ml, é 0,3 microlitros, mais mililitros, melhor dizendo, mas isso para um verme. Então, pessoas que têm cargas parasitárias altas, tá? 10 ancilóstomas vão ingerir 3 ml de sangue dia. Então, em cargas parasitárias altas, esse volume de sangue ele pode ser considerado, tá? Então, entre 100 a 1000 vermes, até 30 ml de sangue, o que representa 15 miligramas de ferro por dia, né? Então, quais são as consequências? Anemia, hipoproteinemia, dilatação do coração por causa das migrações larvárias e da perda de volume, né, hídrico, lesões hepáticas e renais e óbito. Óbito eu coloquei como uma condição porque os livros de infecto trazem relatos históricos de óbito. O que hoje, e sou tendencioso a dizer que é extremamente raro, mas em áreas de extrema pobreza, isso pode ainda, essa causa, ceifar a vida de algumas pessoas, tá? Então, na infecção crônica, a infecção crônica tem como principal condição a anemia, palidez, o cansaço, desânimo, a fraqueza, a tontura, a cefaleia, a dor muscular, que é o Jeca Tatu, né? Síndrome ou símbolo de preguiça, de sonolência, de imprevisão, de esterilidade, de tristeza, tá? Que era o famoso ícone do Monteiro Lobato, tá? Para quem aí é mais novo, tá? Monteiro Lobato também é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, biologia não é só doença, não é só verme. Biologia também é história. E diga-se de passagem, a gente não consegue andar na biologia se a gente não tiver a história ao nosso lado, tá? Então, o diagnóstico, exame parasitológico de fezes, tá? HPJ, Cato, tá? Mas também aqui pode-se usar a técnica de Faust, tá? Que ao contrário do HPJ, que é um teste de sedimentação, então você tem ali a matéria fecal, água, e você sedimenta tudo aquilo e pega o sobrenadante no sedimento, né? A parte de cima ali do sobrenadante no sedimento, né? A técnica de Faust é uma técnica de centrifugação. Então, ao invés dos ovos serem direcionados para baixo, por eles serem muito leves, eles vão para cima, tá? Mas, então, aqui o exame direto é a pesquisa do ovo, tá? Então, no caso do cato, entre 35 a 40 ovos por grama, então a gente tem mais ou menos ali uma fêmea no intestino. Então, a técnica de cato, ela é legal porque além dela dizer para você o que você tem, ela diz o quanto você tem. E a gente consegue, na prática, estratificar a doença, né, relacionada à carga benigna, moderada ou intensa. Lembrando que menos de 50 vermes, mesmo sendo uma infecção benigna, para pessoas que são desnutridas, essa carga benigna ela pode representar uma condição para anemia, tá? Tratamento: mebendazol e albendazol, dose única. Lembrem do tiabendazol, que é o vicida. E além do tratamento medicamentoso para o verme, melhoria das condições alimentícias, ingestão de ferro, proteínas, vitaminas, tá? Então, tratamento da condição também. Outra coisa, tratou o paciente hoje, solicita esse paciente para repetir o tratamento em 15 dias.
porque o tratamento só mata verme adulto. E não pega larva. E dessa forma, você também, associado ao tratamento, pedir a esse paciente para mudar as condições, ah, digamos, do ambiente, né? Andar com o sapato fechado, higienização dos alimentos, então questões associadas ao tratamento. Porque é muito interessante que se você só tratar a pessoa e devolver ela para o ambiente, ela vai voltar para você parasitada tempos depois. Então é muito importante que o biólogo, médico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, seja lá, o agente de saúde oriente também que além do tratamento, a erradicação e cura, ela só se torna um pouco mais robusta e palpável quando a gente associa a mudança nas questões ambientais ao tratamento da doença, tá? O controle, calçado e luvas, tá? Principalmente luvas quando se for manipular solo, né? E as instalações sanitárias, ok? Muito bem. Eu poderia parar essa aula aqui e eu poderia simplesmente acabar com o assunto da ancilostomose. Só que existem parasitos, ou mesmo gênero do parasito, causando doença também em animais. E o ser humano, ele vive muito próximo aos animais, em contato íntimo com eles, né? Vide aí os pais e as mães de pet, né? E, gente, não quero confusão com essa minha fala, tá? Eu tenho cão em casa, amo meus cachorros, mas às vezes as pessoas criam uma ideia de adoção, e eu acho válida a adoção, tá? Então não quero que, sei lá, a Luísa Mel venha me criticar aqui, até porque eu não sou ninguém aqui, tá? Eu só tô explicando do ponto de vista de uma doença. Gente, pegar animais vadios, ou seja, animais de rua, sem a gente saber o que ele tem ou teve, é muito arriscado, tá? Então o que eu quero dizer? Adote o animal, pegue em cães de ruas, mas trate esse animal, vermifugue esse animal, leve ele no veterinário sério, competente aí para até mesmo para melhoria da vida do cachorro, né, da saúde do animal. Isso é muito vantajoso, tá? Mas existem ancilostomídeos de cão, que é o ancilostoma canino. O nosso é o duodenale. E existem ascarídeos de cão e gato, que é o Toxocara canis. Qual que é o problema disso? Nós não somos cachorro. Então, se nós nos infectarmos pelo ancilostoma canino, esse parasito ele vai tentar achar no ser humano um local para se tornar adulto, para ocorrer reprodução sexuada. Como ele não encontra, ele fica migrando no nosso corpo. No caso do ancilostoma canino, ele causa a larva migrans cutânea, que é o bicho geográfico, muito comum em áreas onde a gente tem bancos de areia, área de recreação infantil, praias, porque infelizmente o Brasil não tem uma fiscalização sanitária e uma lei sanitária decente que cuide dos cães de rua, tá? E até mesmo a entrada de cães domiciliados em praias, quando às vezes o dono negligencia e não o trata. E no caso do Toxocara canis, que também o cão tá ali, mas o gato também pode estar em alguns eventuais casos, ele causa larva migrans visceral, que é mais grave. E uma coisa, cão com toxocaríase, não confunda com toxoplasmose. Um cão com toxocaríase, ele nasce com da sua mãe com toxocara, caso a mãe tenha, e ele morre com toxocara. O tratamento ele reduz o verme adulto, mas esse parasito ele consegue evadir muito bem a resposta do cão. Então um cão positivo ele vai ser a vida inteira positivo, tá? Então
A larva migrans cutânea, e existem outras espécies, tá, de ancilóstoma e outros vermes, né, causando isso, né? É causador da dermatite serpiginosa ou dermatite linear serpiginosa. Então é bicho das praias, o bicho geográfico, tá? Causado aí por vermes adultos que infectam o intestino delgado de cães e de gatos. Como no cão, como no homem, nós não somos hospedeiro final, eles não completam o desenvolvimento permanecendo entre a epiderme e a derme, causando lesões. Então são lesões pontuais, facilmente tratadas, que não são letais para a migrans cutânea, tá? Então, trate o seu cão, leve o seu cão ao veterinário, faça exames de fezes no cão e no gato, tá? Até para a saúde do teu animal, para além da sua saúde, para a saúde desse animal, tá? Luísa Mel, se você puder ver esse vídeo aí, ajuda a divulgar esse vídeo aí, por favor, tá? Na boa, ajuda aí a crescer, por favor. Então, a larva migrans cutânea, também conhecida como bicho geográfico, Ancylostoma canino no cão, Ancylostoma brasiliensis no gato, tá? Causa essas lesões comuns na pele, tá? São facilmente tratadas, tá bom, gente? Então, o mesmo albendazol que se dá oral se usa tópico, né? Geralmente a pomada Pamoato de Pirantel também. São pomadas dérmicas facilmente utilizadas no tratamento dessa verminose. Então, a patologia, a sintomatologia está relacionada à penetração das larvas na pele, de cunho assintomático, mas pode causar prurito, eritema e pápulas, que como a mão às vezes está contaminada, a coceira pode gerar uma contaminação secundária, uma infecção secundária por bactérias, tá? O diagnóstico, tá? Ele é meramente clínico, tá? O tratamento com ivermectina, que era um tratamento que até então era só para uso veterinário, hoje já se trata ser humano com ivermectina, tá? Mas a ivermectina tanto para quem tá com a larva migrans, e se você tem cão e gato em casa, pode se dar, tá? Em dose única, esse medicamento para o seu animalzinho, tá? Desde que ali orientado a posologia para o cão pelo veterinário, tá? Tratamento, então, pode ser feito profilaticamente, lembrando de novo que tratamento em massa pode ser utilizado como uma medida profilática. Então, ao invés de você só se tratar, trate o seu animal, ou tá tratando o seu animal, trate as pessoas da sua família. Tratamento também é prevenção, tá, gente? Porque se eu tenho o ovo ou a larva no ambiente, se eu trato o animal, ele não tem mais postura. Se eu trato o ser humano, ele não tem eliminação mais de verme. Isso previne outras pessoas de se contaminar, tá? Não canso de falar isso, porque isso, embora seja o básico, tem pessoas que ainda defendem o contrário, tá? Profilaxia, tratar cães, reduzir a população de animais errantes, tá? Por políticas públicas legais. Tem muitas ONGs que fazem esse trabalho e é bacana, tá? E os órgãos públicos, tá, gente? Ao invés de só tirar o cachorro, tá? Tratar esse animal, tá? É muito fácil para um serviço de saúde tratar animal com ivermectina ou com albendazol. Muito fácil, porque esse medicamento é muito barato. E na rede básica de saúde tem essa medicação, tá? E se você for fazer uma campanha de adoção, tá? Orientar, olha, esse cão ele é vermifugado, etc e tal. E evitar o acesso desses cães em praias e tanques de areia de escola e parque, tá? Quando você não sabe se ele foi tratado ou não, ou se permitir, né, que o dono, né, o leve, olha, esse cão que tomou a medicação, né, como se a gente andasse com o nosso cartão de vacina, um cartão de profilaxia do cão, né, para evitar o contágio, tá? Então, o tratamento ele é mebendazol e albendazol, né, dose única para você e para o cão também, desde que prescrito pelo veterinário, mas com dose menor, tá? E pomada de Pamoato de Pirantel, tá? O controle de cura, exame parasitológico negativo, mas isso é comum para toda verminose, tá? E solicitar essa pessoa o retratamento tempos depois, tá? Até para
erradicar as larvas ali que estão em trânsito do ambiente pele, tá? Do paciente e retratamento do cão também, tá? A larva migrans visceral, o causador é o Toxocara canis, tá? Intestino delgado de cães e de gatos, ele causa larva migrans visceral. Um cão, uma vez com, ele morre com, porque dificilmente você erradica, você controla. Então você tem que periodicamente dar vermífugo para o seu cãozinho e para o seu gatinho, tá? O problema da larva migrans visceral é que ela atravessa a mucosa intestinal, migra para o fígado, coração e pulmão, então ela tende a ser fatal, tá? Então, é uma parasitose mais grave, tá? Porque ela tende a ser letal no acometimento destes órgãos, coração, fígado, pulmão e cérebro, tá? Sintomatologia, discreta eosinofilia, na verdade, que é um parâmetro para toda doença. Hepatite, hepatomegalia, tosse, dificuldade para respirar, síndrome de Leffler, nefrose, lesões cerebrais, podendo ocorrer o óbito. O diagnóstico é clínico e o laboratorial é relacionado a testes hematológicos, radiológicos e imunológicos. O porquê que aqui não se faz exame de fezes? Porque nós somos hospedeiros erráticos, esse verme não vai se reproduzir na gente, tá? O que entra no nosso corpo é a larva L3 do ambiente, tá? Então, você, homem, mulher, aí, ser humano, não tem postura de ovos porque esse verme não vai se reproduzir em você. Exame de fezes para larva migrans cutânea e visceral se faz no cão e no gato, porque eles são os hospedeiros definitivos, tá? Tratamento albendazol, mebendazol, tiabendazol, que é o vicida, tá? Olha que legal. A gente consegue matar esses vermes com albendazol. As complicações, óbvio, tratamento com especialistas, mas o verme é morto tranquilamente por essas drogas. E, para além do tratamento humano, trata o teu cãozinho como medida profilática. Então, aqui, as mesmas medidas profiláticas para larva migrans visceral, é a mesma profilaxia para larva migrans cutânea, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Deixe um comentário, algumas dúvidas. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo e muito obrigado e até a próxima.